E aí pessoal, hoje vamos dar uma olhada em alguns chefes que são verdadeiros desafios e ainda causam dor de cabeça para muitos dos jogadores de Black Myth Wukong. Quer saber mais quem são esses chefes aí, que tá derrotando a galera e fazendo chorar no banho? Então fica até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Fausto, o seu ponto de referência para tudo no mundo dos games e suas tecnologias. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso é super importante, já que muita gente assiste aos vídeos do canal regularmente, mas ainda não se inscreveu. Vamos mudar isso agora e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Cada jogador pode encontrar dificuldades em pontos diferentes de um jogo, mas eu aposto que esses chefes aqui deram uma surra em muita gente. Começando pelo Espectro Errante, esse espírito já virou um verdadeiro pesadelo entre os jogadores. Embora seus movimentos sejam lentos e fáceis de prever, ele bate com uma força absurda, podendo acabar com você em poucos golpes. O problema é que nessa fase inicial, os jogadores ainda têm poucas magias e habilidades para usar. A boa notícia é que você não precisa enfrentá-lo logo de cara, pois ele é um chefe opcional. A batalha fica mais fácil depois que você consegue absorver espíritos mais adiante no jogo. Agora vamos para o Nobre do Manto Branco. Esse aqui é o primeiro grande desafio para muitos jogadores. O Nobre de Manto Branco tem duas fases, e cada uma tem sua própria barra de vida. Na primeira fase, a luta é mais tranquila, mas quando ele revela sua verdadeira forma, se torna muito mais agressivo. O maior desafio aqui é a velocidade com que ele ataca e recua, o que exige que você tenha um ótimo timing de esquiva. Agora, a Vanguarda do Tigre. Entre os vários tigres que você enfrenta no jogo, o Vanguarda do Tigre se destaca por sua agressividade. No capítulo 2, ele usa a magia Rocha Sólida para desviar dos ataques e contra-atacar, especialmente por causa de seu golpe de espada que pode te eliminar com um único acerto. A dica é evitar esses ataques e usar magias para interromper os movimentos dele. Agora vamos falar do Tigre In, o tigre que é um chefe opcional que também atua como ferreiro na Vila do Zodíaco, aquela vila secreta. Se você decidir enfrentá-lo logo depois de desbloquear a vila, vai se deparar com um oponente extremamente forte, com golpes rápidos e potentes. Além disso, ele é imune à magia de imobilização, o que torna a luta ainda mais difícil. Vale a pena deixá-lo para mais tarde, quando você tiver ali mais habilidades e estiver um pouco mais forte. Partindo agora para o Sábio do Vento Amarelo, esse é o chefe final do capítulo 2 e um oponente bem desafiador. Ele tem uma barra de vida enorme e ataques à distância que podem pegar você de surpresa. O Sábio do Vento Amarelo ainda consegue se esconder e atacar sem que você perceba, o que deixa a luta um pouco imprevisível. Para complicar, ele pode invocar o espírito do inseto gigante Fuban, que causa um dano devastador se você não tiver suas habilidades de esquiva no ponto. Agora o Mestre Daoísta dos 100 Olhos. Esse é o chefão final do capítulo 4 e vai exigir uma boa estratégia de quem quiser derrotá-lo, né? Durante a luta você recebe a ajuda das Irmãs Aranhas, mas mesmo assim a batalha é longa e complicada. Na segunda fase, o Mestre Daoísta ganha ataques mais fortes, incluindo golpes com relâmpagos, né? Para vencer, é importante gerenciar bem sua mana e magias e se preparar para uma batalha prolongada. Agora vamos para o Dragão Amarelo. O Dragão Amarelo é um chefe secreto, né? Acessível somente após derrotar todos os outros chefes secretos. Assim, essa luta é uma das mais difíceis do jogo, mas as recompensas ali valem a pena, com a transformação em Dragão Amarelo e o Bastão Dourado. O problema é que o Dragão Amarelo é extremamente rápido e agressivo, capaz de desviar dos ataques e causar muito dano. Para vencer, você vai precisar dominar os ataques pesados e estar pronto para uma longa batalha, e ter paciência. Chegando aqui num top 3, nós temos o Lorde Escorpião. Esse chefe está escondido em uma área secreta do capítulo 4 e é um dos maiores desafios do jogo. Ele é extremamente agressivo, atacando com sua cauda e garras, e ainda deixa postas de veneno no chão para que você fique ali mais devagar. Seus ataques têm um alcance enorme e ele pode agarrar você causando danos significativos.
é recomendável derrotá-lo antes de enfrentar o chefe final da área, o Dusk Vale, para conseguir a armadura de Fullban. E em segundo lugar nós temos nós mesmos. Sim, a gente luta contra a gente mesmo, né? No caso aqui é o chefe final do jogo e a luta contra ele é dividida em duas fases. Sendo a segunda muito mais difícil, ele tem todas as suas habilidades, né? As habilidades ali do protagonista, além dos ataques de longo alcance com seu cajado. Para vencer você precisa conservar seus recursos e estar preparado para uma luta bastante intensa, porque isso daqui, gente, faz muita gente chorar. E em primeiro lugar, o chefe que fez muita gente suar pelos olhos, Erlang, a divindade sagrada. Por último, mas não menos importante, né, Erlang, a divindade sagrada, é o verdadeiro chefe final de Black Myth Wukong, né, o final secreto. Essa luta secreta é a mais difícil do jogo e vai exigir total dedicação. Erlang tem uma barra defletora especial que precisa ser quebrada repetidamente para que você consiga causar dano. Ele é imune à maioria das magias, então você vai precisar aprender seus combos e atacar nas brechas. Mas se prepare porque ele é rápido e feroz. E aí galera, o que acharam dessa lista? Quero saber a opinião de vocês, então deixem um comentário aqui embaixo que eu poderei responder. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo no futuro. Compartilhe com seus amigos que curtem games também. Muito obrigado por acompanhar até aqui, espero que tenham curtido e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou!